Áries, bem-vindo à tua leitura para janeiro de 2023. Esta é uma leitura para Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral para vermos as energias gerais no mês de janeiro. Vamos ver. O que é que Áries precisa saber, então, por favor? Os peixes. A montanha. Os ratos e o urso. Os ratos virou, eu botei de volta, mas os ratos, o urso. O chicote e o coração. No fundo do maço, o livro. Aqui era para cair mais uma, caíram duas. Então, que assim. Eu sinto aqui que esse mês de janeiro tem alguns problemas financeiros que podem vir a acontecer. Alguns problemas no caminho de vocês. E esses problemas financeiros podem vir a afetar a tua vida como um todo, o que é até um pouco normal, né? Não vejo que seja nada extremamente sério, não estou dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas estou dizendo que nesse mês de janeiro é necessário um cuidado maior com as finanças, um olhar um pouco mais cuidadoso para isso. Claro que é uma época onde, de forma geral, de modo geral, as pessoas costumam gastar mais, enfim. Mas viver, o despertar consiste em levar uma vida mais consciente. Uma vez que a gente passa a visualizar a vida e as coisas de forma mais consciente, a gente percebe que muitas das coisas que acontecem e que a gente faz, elas não passam de convenção social, certo? Como essas questões dessas festividades de final de ano, nada é proibido, nada nada, absolutamente nada, desde uma vez que se viva com consciência, que se caminhe por essa jornada com consciência, compreendendo que cada uma das dificuldades que se passa, sejam elas em qual setor da tua vida for, a gente sempre possui o conhecimento necessário para passar por essas coisas. Tem uma figura de autoridade aqui, com essa carta do urso, fala ou de uma pessoa mais velha, de uma figura de autoridade, pode ser alguém do plano espiritual aqui também, que pode vir em auxílio para esse teu momento, dessa dificuldade que tu vai enfrentar aqui, tá? Algumas dores do coração, algumas... É um mês que tá um pouco complicado, mas o que eles estão dizendo aqui é que cada uma das dificuldades que se enfrenta, elas são portas de oportunidades para a gente ver essas coisas por outro ângulo, com outros olhos, para que seja nos proporcionado a cura com relação a coisas, questões que precisamos curar. A gente constrói as dificuldades inconscientemente, os problemas são gerados por nós inconscientemente, mas é importante que se encontre as resoluções para esses problemas de forma consciente, que é o que está vindo aqui. Essa questão de elevação dos pensamentos. Não é proibido não se estar legal uma vez ou outra, não é obrigatório estar sempre feliz, mas a gente precisa compreender que eu posso hoje estar triste, mas ainda assim devo ser grato. Isso é entender que os problemas são gerados por nós, pela nossa pouca consciência, de forma inconsciente justamente, mas que as resoluções, elas podem sim, elas devem vir de forma consciente. Tá. Então são dificuldades que estarão aí, mas que há uma competência,
há uma capacidade de ser sanada, de ser resolvida por vocês. Vocês têm potencial, capacidade, inteligência suficiente para passar por isso, desde uma vez que compreendam que cada uma das dificuldades são oportunidades de elevação. A maneira como a gente lida com essas dificuldades é que vai nos levando para outro nível de consciência. Os namorados, uma carta que fala de escolha, que fala de livre-arbítrio. O Cavaleiro de Ouros, persistência, ser honesto e verdadeiro consigo mesmo. A carta da justiça, equilíbrio. Eu vejo vitória, verdade, o Rei de Ouros, o 2 de Ouros. O enforcado. Entendi. Caiu lá no chão, vou ter que pausar. O 2 de paus. Foi a carta que caiu. O louco. Estão sentindo aqui que diante das dificuldades... A rainha de paus. Ah, não é possível. A rainha de ouros caiu lá no chão. Sentindo aqui que diante das dificuldades, pode ser que venha esse sentimento de que diante das dificuldades eu não tenho escolha. Porém, o que eles estão dizendo aqui é que a gente sempre tem escolha. A gente pode escolher onde a gente coloca a nossa energia. Naquilo que não deu certo, no problema, na dificuldade, ou no encontrar a solução, elevar os pensamentos, se manter grato, entendendo que são oportunidades de crescimento, pedindo direcionamento para entender o que é que a vida está querendo nos dizer com aquilo, para que a gente solucione cada coisa da melhor forma possível, buscando sempre o equilíbrio, buscando a elevação. Muitas e muitas e muitas coisas, realizações extremamente significativas da nossa sociedade, elas foram justamente desenvolvidas dentro de crises. As crises, elas trazem sempre oportunidades de crescimento e de descobrir coisas novas. Aquela pessoa que vive um padrão, uma vida sempre no padrão, sempre na média, sempre ali se sentindo num conforto, ela dificilmente ela vai criar coisas muito grandiosas. As pessoas, todas elas, basta pesquisar para que a gente compreenda que todas as pessoas que fizeram grandes feitos para a humanidade, elas realizaram porque elas estavam no momento de extrema dificuldade, de crise, elas estavam dentro, passando, perpassando uma tremenda crise. E essa crise justamente foi a porta que fez com que elas descobrissem esses grandes feitos. Então, aqui é exatamente isso, é a forma como vocês vão compreender isso que está acontecendo. É a forma como vocês olham para os acontecimentos e não o acontecimento em si. Afinal de contas, não somos esses acontecimentos. E aqui é assim, se colocando numa posição onde eu não tenho escolha, eu não sei o que fazer. Não adianta olhar de um lugar o qual tu te sente confortável e tentar encontrar ali solução. A solução está no movimento, porque a vida justamente ela é feita no movimento, a vida ela é feita em ciclos, hora em cima, hora embaixo, e a roda está sempre girando. Desta forma, ao buscar, ao fazer a busca por essas soluções, é onde a gente acaba se deparando com coisas cada vez mais elevadas e buscando nessa busca é onde a gente se encontra justamente no lugar onde a gente se encontra mais e mais. Ali caiu aquela rainha de ouros, que eu sinto que é justamente essa energia de alguém que busca
verdadeiramente, alguém que não se deixa abalar e alguém que olha pelo copo, pelo lado do copo meio cheio e nunca pelo lado do copo meio vazio. Vou dar um pause aqui para pegar a rainha de ouros que tá lá no chão. Pronto. O que mais? A rainha de espadas, o as de copas. O cavaleiro de espadas. Eu vou dar um cenário aqui que é bastante específico, tá? O 10 de espadas. Olha, caíram as duas juntas, o 5 de ouros e a lua. E no fundo do maço, a sacerdotisa. Eu vou dar um cenário aqui que é bastante específico, como eu falei. Então, assim, o que eu vou dizer agora é para alguns, tá? Alguns vão estar precisando resolver uma questão aqui de triângulo amoroso, porque os namorados é uma carta que fala de triângulo amoroso. Tá vendo aqui que ele tá aqui tendo que escolher entre uma das três mulheres? Alguém que está nessa situação, e se não é a tua situação, essa leitura não é para ti, mas para quem for vai servir. É o que eu sempre digo, mesmo que seja para uma pessoa, e eu tô vendo aqui, eu preciso falar. Alguns estão numa situação aqui de triângulo amoroso, e esse mês de janeiro precisará ser um mês decisivo. Então, se vocês são a pessoa que está escolhendo um cenário, mas para vocês que é uma da entre as pessoas aqui que vai ser escolhida, é o seguinte: é muito fácil para quem está ali num lugar de conforto, que muito embora teoricamente precisa tomar uma decisão, mas que está ali. Pensar que se a gente tivesse nessa posição de escolha e nenhum fator externo fizesse obrigatoriamente com que a gente escolhesse, talvez a gente tentasse também ficar nesse morno aí, nesse confortinho aí, nesse quentinho aí, com essas opções todas à minha disposição para quando eu decidir ao meu bel prazer escolher por uma delas. O que aqui está me dizendo é o seguinte: se vocês estão envolvidos nessa situação onde alguém precisa escolher e você são uma das opções, sejas tu a tua própria opção, tá? Porque ninguém é opção, ninguém deve ser opção de ninguém. Uma vez que uma pessoa está dividido entre ti e outra pessoa, cabe a ti entender que essa não é uma situação justa para ti. Portanto, se a pessoa não consegue se decidir, quem tem que tomar a decisão e dar um passo é tu. Afinal de contas, se a pessoa tivesse disposta, aberta a estar contigo, ela estaria não dividida com outra pessoa. Ai, que coisa mais parece meio duro. Mas, gente, muitas vezes a gente está numa situação ruim, tá? E a gente acha que a vida sentimental ela não afeta os outros lados. Afeta sim, porque eu tô vendo aqui uma carta de ilusão, que é a carta da lua, uma carta do 5 de ouros, que é uma carta de é uma carta que fala de escassez. Não é escassez só financeira, é uma escassez nos sentimentos. A gente abriu aqui com o chicote coração. É uma carta que fala são dores do coração, são dificuldades, são dores. Então assim, muitas e muitas vezes dói muito mais ficar na incerteza do que a gente tomar uma decisão. Porque a gente tomou uma decisão, rompeu aquilo ali, vai doer, mas vai ser uma vez só. E tu ficar esperando com que a outra pessoa tome uma decisão e decida por ti. Então, às vezes, a gente tem que analisar que às vezes a gente tá mal, às vezes a pessoa tá mal, mas assim, que portas da vida dela ela tá abrindo? Por que ela tá nessa situação? O que desencadeou isso e o que fez com que a vida dela hoje tivesse essa droga, esse caos, essa confusão? Entende? Então, assim, muitas vezes a vida tá confusa por conta dessas portas que a gente abre para qualquer um entrar e fazer aquilo que quiser, e nos colocar numa confusão e nos colocar numa indecisão.
Porque ali tem um enforcado, que é aquela carta que fala dessa incapacidade, dessa impotência, de alguém se sentindo nesse lugar de impotência e de incapacidade. Mas aqui é uma incapacidade, uma impotência por escolha, por opção. Porque os braços aqui estão livres, o que significa dizer que tu pode sair dessa situação quando tu quiser. Então, por que se colocar? Analise o que te faz ficar nessa situação. O que eu tô vendo aqui tem uma carta da sacerdotisa que me fala de alguém que é bastante ligado ao mundo espiritual, que tem algum conhecimento de magia, que tem algum conhecimento do mundo oculto, que tem essa ligação com a espiritualidade. Por que não pedir um direcionamento, pedir força, coragem aqui para fazer o que é melhor? Porque com certeza o melhor não é ficar entre essas dúvidas de alguém. Isso não é justo com ninguém. E o amor próprio, tá? Então eu vejo aqui vocês em um momento, nessa situação, olhando as coisas de um lugar parado, esperando que alguém tome uma decisão. Analise. Aqui tem uma rainha de espadas, que é uma pessoa inteligente, racional, e que vai compreender que esse não é um lugar justo, nem para ti, nem para as outras pessoas, mas principalmente para ti, que está te deixando ser a opção de alguém, tá? Aqui fala de amor próprio. Então, o que eu tô vendo aqui é que vocês podem estar nessa situação, mas o mês de janeiro, ele vai ser um mês decisivo e que vai exigir de ti algum posicionamento, para que tu escolhas por ti, pro teu bem-estar, pro teu amor próprio, pro teu auto-amor, pelo auto-amor. Escolha o auto-amor, escolha o auto-cuidado. O Cavaleiro de Espadas também me fala que existe duas opções, existe uma escolha a ser feita, mas que os dois caminhos não podem continuar. É preciso optar. O 2 de paus me fala a mesma coisa. É algo que está em andamento, mas que de alguma forma paralisou ali, porque precisa ser tomada uma decisão que alguém não consegue tomar, tá? Então tá parado, tá estagnado, tá esperando essa resolução que nunca vem. Mês de janeiro, essa solução ela precisa vir, e aqui eu vejo uma finalização desse período de escassez, desse período de pobreza sentimental e, enfim, afetiva. Certo? É o que eu vejo para vocês. Busque conhecimento e direcionamento na espiritualidade. Eles vão saber te direcionar para as melhores escolhas, tá? Na dúvida, escolha sempre por ti, pelo teu bem-estar, pelo amor próprio. É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.